Ora, muito boa noite. Vamos esperar que eu hoje tenho aqui uma personagem que vai falar comigo. Hoje vamos falar de um tema que me é muito interessante, importante e que eu gosto muito, que tem a ver com a forma como nós vivemos a nossa vida e estamos à espera que ele entre. Portanto, quando falamos em viver a vida como um sonho, falamos na forma como podemos melhorar a nossa vida, podemos eliminar da nossa vida situações, conflitos, aborrecimentos, traumas que nos possam estar a impedir de sermos o melhor que podemos ser. E, portanto, a partir disso, temos de pensar como é que nós gostaríamos de viver a nossa vida. Então, eu hoje convidei um amigo, que é o Raul, que é um coach de alta performance e é um empreendedor, e o Raul vai nos ajudar a falar. Eu falo muito pouco, como sabem, o Raul também fala pouco, e portanto, olá meu amigo, bom dia. Olá. Estás bom? Tudo bem? Estás-me a ouvir? Estou, perfeitamente. Ok. Não preciso pôr os fones? Não precisas de pôr os fones. Ok. Mandei-te o link, Então, se quiseres entrar, se conseguires entrar para aquele link que eu te mandei, fica gravado nos dois sítios, senão só fica aqui, não tem problema. Enviaste por onde? Pelo WhatsApp? Sim, enviei pelo WhatsApp. Pois, Não tem mal, falamos só, ok. falamos só por aqui. Então eu estava a apresentar o Raul é um amigo e é um coach de alta performance, é um empreendedor e também é um apaixonado pela vida, e como apaixonado pela vida, quando decidimos que íamos conversar um bocadinho os dois e surgir assim alguns temas, ambos dissemos temas que ambos gostamos muito, portanto... não nos vai custar a falar sobre este tema, não achas, Raul? Claro que não, claro que não. Claro que não. Então, é que eu já te apresentei, estava aqui a explicar exatamente que não tivemos dificuldade nenhuma em escolher o tema e, portanto, então eu hoje é que te vou fazer perguntas. Então a primeira pergunta vai ser, eu nunca faço isto assim, a primeira pergunta vai ser, o que é que tu achas, porque... para aqueles que te conhecem é fácil de entender que tu também vives a vida como um sonho, os que me conhecem a mim também conseguem entender isso fácil, portanto nós temos que ter algum truque. Por isso, mas a primeira coisa que eu ia começar por perguntar-te era o que é que tu achas que nos pode impedir de viver a vida como um sonho? Pois é. Isso é muito fácil de responder, porque então, esse é normalmente aquilo que eu trabalho com os meus clientes, não é? Isso. Em primeiro lugar, o que nos pode impedir, o grande fator, é essencialmente o medo. O medo, não é? O medo nas suas várias vertentes, mas o medo é aquilo que nos impede de avançar, seja para o que for. Para um novo negócio, para uma nova relação, para aquela conversa que nós temos que ter com algum familiar. Portanto, o medo é o principal obstáculo. Muito bem. Então, para aqueles que nos estão a ouvir no Facebook, é porque nós estamos nos dois, não é? Só que não te estão a ver no Facebook, só me estão a ver a mim. Isto hoje nós não tivemos tempo de preparar isto tecnicamente, mas isto está a correr muito bem. Da outra vez também tivemos uns problemas técnicos, mas não há problema absolutamente nenhum. Está muito bom. Isto está ótimo. Então, a lógica, se calhar se eu te mandasse por e-mail conseguias aceder, não? Entravas no link? Espera aí. Sim, entro. Então espera aí que eu vou-te mandar para o teu e-mail. Porque eu agora não sei se sair daqui do Instagram. É melhor não fazermos asneiras, espera aí. Pois. Espera aí. Copiar. Diz-me, é Raul, ficam a saber o teu e-mail, vá. Raul@reborn.com.pt raulgomes.pt Raul Gomes,
Raul@raulgomes.pt? Isso. Raul@raulgomes.pt. Já tinha jogado. Tinha. Ok, já está. Então, o que estamos aqui a falar exatamente com o Raul é a pergunta que eu lhe fiz, que é a pergunta que eu acho que é a básica, já te mandei quando puderes ver, que é o que é que nos impede de nós realmente atingirmos o nosso sonho e vivermos a nossa vida como um sonho, e o Raul está-nos a dizer que é o medo. Portanto, no fundo, o medo tem a ver com os nossos sistemas de crenças, com aquilo que nós acreditamos como uma realidade absoluta, e é o que não nos permite atingirmos a nossa máxima prosperidade. Tanto eu como o Raul acreditamos que vivemos muito aquém das nossas possibilidades máximas do ser humano, não só pela parte física, por exemplo, da parte mental, aquilo que nós utilizamos em termos de cérebro propriamente dito, mas também de toda a nossa parte energética que está conectada depois com a parte, com aquilo que nós chamamos o corpo das emoções, que na realidade faz com que nós não estejamos o melhor que podemos estar. Portanto, eu concordo contigo que o medo é o que nos bloqueia e é o que nos impede de sermos totalmente felizes. Já estás aí? Já estás aqui. Já estou? Olá! Que giro! Muito bom. Okay. Muito bom. É essencialmente o medo e outra coisa que tem a ver também com o medo, mas é a história que nós contamos a nós próprios, ou as histórias que nós contamos a nós próprios. Ok? Aquele crítico interior que está sempre presente e aquilo. É o diabinho. Exatamente. E isso é que nos impede de avançar. E estarmos conscientes disso é meio caminho andado para mudar. Então, sabes que eu gosto de ser muito prática e sou muito prática, então o que é que tu achas que nós, tira só o som do teu computador, o que é que tu achas que nós podemos dizer às pessoas assim, de uma forma prática, ou seja, primeira coisa é assumir que têm medo, porque normalmente nem sabemos, não sabemos que temos medo. Um projeto não avança, uma relação não avança. Normalmente, os empreendedores, que é a maioria dos meus clientes, chamam isso de stress. Ok. Bom, então está bem. Vamos então descodificar isto. Então acreditem em nós, quem nos está a ouvir, acreditem em nós, que nós sabemos esta porra, portanto, quase todos temos medo. Quase todos. Pode ser mais numa área da nossa vida, mais na outra. Eu posso não ter medo nenhum na minha área profissional e ser muito boa, mas ter muito medo, por exemplo, para me aventurar numa relação amorosa. Então, às vezes é um mix de várias coisas. Mas, pressupondo que acreditam em nós e que estamos a dizer que a maioria temos medo, que tem a ver com os nossos sistemas de crenças, com as histórias, com aquilo que nos ensinaram, na maioria das vezes, da nossa infância, com o que nós apreendemos. Então, o que é que tu achas que podemos dizer assim, umas dicas às pessoas para elas primeiro se aperceberem disto e depois como é que podemos dar a volta a isto? Isso é uma pergunta para uma 70 semana. horas. Isso é uma pergunta para uma semana, não é? Mas tudo bem. Mas vamos lá. O primeiro ponto, e é o primeiro ponto que eu trabalho no meu método, é essencialmente a fase de tu teres absoluta consciência do que é que te está a impedir de avançar. Ok? Sem tu limpares aquilo que é, podemos chamar a tua sombra, ou seja, aquilo que está, aquelas partes de ti que tu não estás a assumir, ok? Que aí é que está, e esse é um salto muito grande. E enquanto não limparmos isso, não vale a pena aprender técnicas, nem estratégias, nem seja lá o que for, porque isso vai depois aparecer no meio do percurso. E por isso é que o primeiro passo, a primeira fase do meu trabalho com os clientes é sempre essa, é este alinhamento. O que é o alinhamento? É tu olhares para aquilo que tu estás a contar a ti mesmo, olhares para a tua identidade, essencialmente para a tua identidade, porque às vezes faço assim uma pergunta muito gira, que as pessoas ficam algum tempo a pensar, e dá que pensar, que é a seguinte, e que eu ponho também à plateia neste momento, que é: quem és tu sem o teu nome? Quem és tu sem o teu nome? Quem és tu sem o teu nome? E isso
Isso é uma coisa. Maria Albertina. Essa senhora. Quem é que eu sou sem o meu nome? Porque a partir daí tu começas a fazer aquela separação do teu ego, começas a ver de outra forma, começas a perceber, a criar esta relação com a mente, porque sem a relação, no momento que tu consegues gerir a tua relação com a mente, começas a poder mudar, começas a estar consciente daquilo que estamos a fazer, começas a ficar consciente, não é? Dos comportamentos. É uma boa ideia. Então vamos lá, todos meninos aí que nos estão a ouvir, façam favor de pegar num papel. Um papel e numa caneta. Quem sou eu sem o meu nome? Quem sou eu? Eu já fiz esse exercício, portanto já não escrevo. Já desconstruí isso tudo. Já desconstruí isso. Mas é bom. Eu vou repetir. Pronto, eu também vou escrever. Espera. Pronto, já estou a escrever. É bom a gente repetir, porque, sabes porquê? Eu vou dizer porquê. Porque há outro exercício que eu faço mais numa segunda fase, que é sobre as necessidades humanas, ou seja, as nossas necessidades mudam de ano para ano. Claro. Ou seja, as minhas necessidades hoje, não é? As necessidades de reconhecimento, a minha necessidade de amor e conexão, a minha necessidade de crescimento, não são as mesmas hoje das que eram há 5 anos, certo? Claro. Este é o grande problema das relações, porque as pessoas acham, casaram com uma pessoa e passado 20 anos acham que a pessoa que é igual, não é? O marido ou a mulher. Ele mudou, não é? Ele mudou, ela mudou. Exatamente. Não tem nada a ver comigo. Se não mudássemos é que estaríamos mal, porque a evolução faz parte da vida e da nossa consciência, e a nossa consciência está em permanente evolução, ou deveria estar em permanente evolução. Ok, portanto, a primeira coisa é reconhecermos que temos um sistema de crenças que nos impedem de sermos o mais felizes que podemos ser, e isso é o que resolvemos chamar vivendo a vida como um sonho. Que o maior travão que nós temos tem a ver com o medo e que nós podemos substituir o medo pela perseverança, pelo amor, o amor no sentido universal, digamos assim, em termos de frequência vibracional, e que deveremos desconstruir o nosso ego para percebermos o que é que queremos realmente, como por exemplo com a frase "Quem sou eu sem o meu nome?". Portanto, até aqui está o resumo feito. E passando à próxima fase, que é admitindo, vamos pôr aqui uma situação muito corriqueira, estamos num tempo de pandemia, estamos num tempo assim um bocadinho mais complicado, as pessoas estão em casa, as empresas estão a falir. O que é que tu achas, assim, de uma forma global, que nós podemos, porque a seguir vamos nos começar a dizer que não podemos viver a vida como um sonho, porque não temos dinheiro, porque não temos emprego, porque não temos uma personagem. Eu hoje até me vesti como princesa para me dizerem que tenho que vir adequada à palestra que é. Tu também estás muito chique com esse, não sei como é que isso se chama, mas muito obrigado. Bom, e então... Não é chato. Não é chato, mas eu sou chique, chama-lhe um nome chique. Não é? Isso mesmo. Um lenço, eu chamo um lenço, eu digo que é um lenço. Pronto, então Raul, o que é que tu achas que nós a seguir podemos ajudar as pessoas que estão em casa e na realidade estão muito desanimadas, porque penso que concordas comigo que a maioria das pessoas, de uma forma geral, em termos mundiais, estamos todos com muito desânimo. Aliás, basta vermos o número de suicídios que está a acontecer diariamente, que nunca foram tão altos. Então vamos lá, vamos dar mais algumas dicas para podermos ir ajudando as pessoas a viverem melhor, para viverem a vida como um sonho. Sabemos que as pessoas, algumas estão a passar por dificuldades, também sabemos que isto significa que vão ter que ter alguma renovação na sua vida, que é das grandes dificuldades, às vezes saem coisas magníficas e nós sabemos já de alguns casos desses, mas na realidade estamos com muito medo. E estamos com muito medo também porque não sabemos o que vai passar. Porque isto é muita incógnita. Quase ninguém, a não ser as pessoas que têm 100 anos, viveram a última pandemia de 1917. E, portanto, não há experiência de como viver isto. Então, o que é que tu achas? Esta frase, eu gostei muito desta frase que tu aqui nos ajudaste. O que é que achas que podemos ajudar as pessoas mais? Eu, por exemplo, sou muito fã, acho que já falamos isso há 15 dias, eu sou muito fã da lista de objetivos.
como é que eu entendo que programa a minha vida? A lista de objetivos a curto prazo, que pode ser meio ano, a médio prazo são 5 anos e a longo prazo são 25 anos. E para quem for mais arrojado já pode pôr a lista para a próxima vida. Mas pronto, não vamos entrar por aí hoje, senão daqui a um bocado já me começam a fazer muitas perguntas. Ok, isto realmente são perguntas muito interessantes. Obrigado por as levantares, porque são perguntas que davam aqui umas 7 ou 8 lives, mas tocaste aí num ponto muito importante, que é a incerteza. A incerteza, a insegurança, portanto, que é o que estamos a viver hoje em dia, e este é o grande problema, por exemplo, dos empresários e dos gestores, não é? Viver com isso e como viver com isso, porque não tem rendimentos fixos, como é que eu vou ter rendimentos a mês que vem, como é que eu vou pagar ao pessoal, portanto, é isso tudo, não é? E saber lidar com a incerteza é a maior virtude de um empreendedor. E neste momento está-se a aplicar às pessoas todas. Certo? Não é só os empregadores, é as pessoas todas, porque as pessoas estão a pensar se vão ter emprego, não é? Daqui a um mês ou não vão. E, antes de mais, o que eu sugiro é as pessoas libertarem-se da necessidade de adivinhar. Ou seja, tirem isso da cabeça. Comecem a encontrar formas práticas de cada vez mais dominarem no momento presente. Esta é a grande competência para lidar com a incerteza. Ou seja, aprende, eu tenho muitas técnicas para isso, mas cada um que as desenvolva. Vive o momento presente cada vez mais. Ou seja, se estás continuamente a tentar adivinhar o que é que vai acontecer... Até no Clube dos Poetas Mortos já estava lá essa frase, não era? Nós é que às vezes não dá. Sabes aquele filme que é fantástico, que é o aproveita o dia, não é? Aproveita o dia. Hoje chamamos a isto o mindfulness, a atenção plena, o estar focado no momento, enfim, que na realidade temos de admitir que, e eu penso, e eu sou super otimista, eu acho que isto vai piorar, porque nós hoje estamos a dar uma carga aos miúdos já no infantário, ok? Uma carga de stress, de exigência, quando na realidade o que se devia fazer era brincar. E o brincar permite o visualizar, permite adivinhar e permite que depois eles possam, quando forem um bocadinho maiorzinhos, construir coisas. Porque não acredito em nenhum projeto, e aliás o Walt Disney dizia isso. O Walt Disney, não sei se sabes essa história, mas dá-me um minuto e eu conto-te, que o Walt Disney não acabou, portanto, morreu antes do projeto da Flórida, que foi o primeiro parque da Disney, construído. Portanto, ele não viu... Já sei o que vais dizer. Pronto. Então, o CEO estava a dizer que... pronto, que estava muito feliz pela construção do sonho, do Walt Disney, que tinha muita pena dele não estar ali para vê-lo e tal e tal. E quando a mulher do Walt Disney falou, ela disse, o senhor tem pena, mas não tenha, porque ele já tinha isto tudo sonhado, ok? Portanto, é verdade. Claro, portanto, e já estava tudo materializado na cabeça dele, e provavelmente no coração, porque temos que materializar através do coração e não da cabeça, para construir isso, não é? A mesma coisa que quando o Henry Ford quis construir um carro, não é? Que não se chamava assim, mas pronto, o pessoal da administração da empresa dele o que dizia era arranjemos cavalos mais velozes, não queriam que ele surgisse com um protótipo de um carro. Então, tudo tem que ser sonhado e, portanto, isso, eu penso que temos que entender que se estamos com medo, vamos ter uma hormona no nosso corpo que se chama cortisol, que inibe o nosso córtex pré-frontal, que é o que nos permite sonhar ou levar as coisas ao futuro. Por exemplo, estamos a falar no caso dos empresários e no caso de como é que nós vamos viver melhor a nossa vida, e isso então deixa de estar disponível para nós. Então, é muito interessante quando sabemos as coisas assim, porque isso também nos ajuda a estar mais seguros e podermos estar a viver um bocadinho o dia a dia.
embora todos os profissionais, como estamos os dois nesta área, sabemos que não é difícil, mas nós não é fácil, digo, mas não nos adianta dizer isso, não é? Eu costumo dizer, então que vamos ter? Vamos todos atirar da ponte e pronto, fica o assunto resolvido. Não, precisamos é de ter ferramentas, Claro. como, por exemplo, obviamente, que ouvir o que temos para dizer, claro que podem sempre pedir um aconselhamento, mas vamos falar para a generalidade que não o possa por algum motivo, mas ficam a conhecer, que é para quando precisarem, já sabem que existimos. Então, o que é que estávamos a falar, Raul? Portanto, estávamos a falar disso. Eu quero só dar aqui também uma chega nisso, que é a grande frase, uma das grandes frases do Einstein. Toda a gente conhece o Einstein, não é? O maior cientista do século XX, portanto, toda a gente o conhece. Posso falar dele à vontade. Portanto, uma das grandes frases que ele diz, não sei se toda a gente... com ele, mas gostava. Também eu. Toda a gente... Eu não sei se toda a gente conhece. Há uma série de perguntas que eu sou fã para fazer quando não conheces bem uma pessoa. Uma delas é, se pudesse escolher uma pessoa qualquer no mundo para jantar, com quem é que jantarias? Então, pronto. E o Einstein tem uma frase absolutamente fantástica. Ele afirma que imaginação é muito mais importante que inteligência. Ou seja, agora, construindo o que é que isto quer dizer? Não podes sonhar, não podes viver. Ou seja, o que é? Ou seja, se tu começas a dominar a tua mente, quando tu começas a dominar a tua mente com uma visão de futuro, por exemplo, que é um exercício que eu faço na terceira fase e diz nas workshops, você tem uma visão de futuro. O que é uma visão de futuro? É uma imagem mental que no início até pode estar meio distorcida, são os teus objetivos, porque as pessoas têm muita dificuldade em saber o que querem. As pessoas têm muita facilidade em saber o que não querem, mas têm uma dificuldade imensa em saber o que querem. E para saberes o que queres, também há algum treino para isso, e faz isso com algumas questões. E isso é muito importante. Quando tu ganhas clareza da tua visão de futuro, tu acordas todos os dias inspirado. E todas as grandes figuras da história fizeram isso. Tinham uma visão de futuro que ainda não a estavam a viver no momento presente, mas na mente delas já a viveram montes de vezes. A Joana d'Arc, o Napoleão, imensos. Portanto, o Walt Disney, portanto, todos eles. E nós temos que nos agarrar exatamente a essas experiências fantásticas, que todas elas têm um traço comum, não é? É tu criar. Isso é como aquele, como é que se chama aquele de basquete? O Michael Jordan, que dizia que sonhava que estava cestos. Claro. Sim, com a bola, não é? Portanto, isso é exatamente aquilo que estás a dizer, é quase nós praticarmos algo na nossa ideia, deixarmos que a coisa se formule para que depois, realmente, depois aqui é o truque, que é largarmos as expectativas, soltarmos e esperarmos, porque há uma frase que eu adoro, que é que o universo conspira sempre a nosso favor. Por favor. É assim. Mas há outra do Einstein que é exatamente assim, que ele diz: o trabalho mais importante do homem, o homem abrangente, homens e mulheres, é perceber se vive num universo amigável ou hostil. Claro. Estás a ver? Ou seja, não é? Porquê? Porque depende é a tua escolha diária. Ainda hoje fiz um post sobre isto, que é, tu tens a escolha todos os dias. A experiência não é a experiência. A experiência é o significado que tu dás à experiência. Claro. Aquilo que está a acontecer agora, por exemplo, não é? Tenho um amigo meu que chama isso a historinha, a novelazinha, o filmezinho. Mas é o significado que tu dás. Não é? O significado que eu dou o que é que foi? Quer dizer, eu tive que reinventar o meu negócio todo, depois tive. O que é que isso me permitiu? Olha, ganhei competências que eu nunca imaginei ganhar. Tive que me desenvolver em várias coisas, não é? Tive que me tornar um ser muito melhor, acho eu. Eu sou melhor agora do que era há um ano. Se calhar financeiramente não foi assim, mas em termos de crescimento pessoal foi brutal. Agora, se isto não é uma bênção disfarçada, ou seja, o que é que eu aconselho sempre às pessoas é, naquilo que acontece, tenta
isto requer algum treino e as pessoas podem achar que eu estou aqui é um bocado difícil, mas não é assim tão difícil com o treino, que é quando tu tenta celebrar todos os resultados, especialmente os negativos. Estás-me a ouvir? Isto parou aqui um bocado a imagem, não sei se... Parou, perfeito. Ok. O que eu disse foi, tenta não, porque tentar não é poder, celebra todos os resultados, especialmente os negativos. Claro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu tiveres o poder mental de encontrar um significado que te empodere, em vez de ser um significado que te deixe triste em cada situação, não é? Tu tens, isto é que é o controle mental, não é? Tu teres esta capacidade. Não quer dizer que é para esconder emoções, não tem nada a ver com isso. Isso aí não, é outro assunto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o significado que tu dás às coisas. E isto chama-se elevar a consciência, chama-se alargar a consciência e perceberes onde é que está a benção disfarçada. Porque há sempre. Dá-me um exemplo, as pessoas escrevam aí um exemplo de uma coisa negativa que lhes aconteceu e vamos encontrar um aspecto positivo ou mais. Aliás, uma das premissas que fazemos dentro da medicina integrativa, o ressignificarmos as experiências que as pessoas tiveram do seu passado, como um trauma, um conflito, a morte de um pai, a falência de uma empresa, um divórcio, coisas que naquele momento as pessoas tiveram muita dificuldade. Uma das coisas que eu tento fazer é ajudá-las a isso que tu chamas um ressignificado, não é? O começar por agradecer essa experiência, para tirarmos toda essa carga emocional que está aí associada e percebermos daí o que é que estas coisas, o que é que a partir desse momento nós conseguimos mudar na nossa vida e esse exercício é fantástico, porque deixamos de assumir aquilo como negativo e passamos a assumir aquilo como uma novela mais, um episódio da novela mais, e é preciso ver os capítulos todos para se chegar ao fim, não é? Pronto. As árvores, eu costumo dizer uma frase também, que é: as árvores mais fortes crescem nos solos mais difíceis. Sem dúvida. Bom, basta no nosso país também temos alguns exemplos disso, mas eu, como sou uma fã de África, então em África é uma coisa fantástica ver como é que determinadas árvores cresceram em ambientes totalmente inóspitos e são uma coisa perfeitamente maravilhosa. Muito bem, então vamos nos orientar os dois. Nós também precisamos de orientação, porque já vamos com o barco e já não sabemos para onde é que vamos. Portanto, falamos no medo, falamos no sistema de crenças, falamos em percepções, trabalhar um bocadinho o nosso ego e disseste uma frase que eu gostei muito: quem sou eu sem o meu nome, para podermos ver onde é que vamos, para ajudar quem está a passar neste momento por algumas dificuldades, nomeadamente com empresas. Podemos, além disto que estamos a dizer, o tentarem estar muito focados no presente e o sonharem aquilo que querem. Para isso, existem imensas técnicas de visualização e de meditação, mas também a lista de objetivos, de saber exatamente o que querem, porque, na realidade, não sei se te acontece, com certeza que sim, mas eu, quando converso com as pessoas, e eu gosto muito de conversar, quando se pergunta o que é que quer, ou num relacionamento, ou até de vida profissional, e muitas vezes não sabem, as pessoas não sabem. Então, meus amigos, se eu vos quisesse dar uma prenda, se eu não sei o que é que vocês querem, corro o risco de não acertar. Portanto, é preciso conhecer a pessoa, etc., para então poder acertar muito numa prenda. Senão, é muito melhor que a pessoa diga: olha, eu quero uma pasta de computador, que é o que eu preciso neste momento. Então, quando somos específicos, vamos também ter o que queremos. Claro que depois, pronto, nós vamos lendo teorias e depois existe esta teoria que eu gosto muito, que é no fundo isto, não é? A mente vai processar, vai sonhar e depois é preciso levar isto ao coração, com meditações, por exemplo, ou com visualizações, porque pode acontecer que eu queira uma pasta de computador, mas existem pastas a 20, existem pastas a 200 euros. Então,
quando nós soltamos, portanto, o não sermos também demasiado específicos, deixarmos que exista uma margem boa para o sonho, digamos assim, então isso é muito bonito, porque depois a prenda pode ser sempre melhor do que aquilo que nós pensávamos. E, bom, e mais, Raul, o que é que achas que nós podemos dar mais para, vamos dizer a frase de hoje, que é o viver a vida como um sonho. Nós temos que viver a vida como um sonho. Eu sou muito fã desta frase, fazer de conta que é tudo, na realidade, um sonho. Como é que se chama aquele filme? A Vita é Bela. Aquele filme, eu acho que é o exemplo, acho que nós vimos ver esse filme todas as semanas, porque ainda ontem, quando acabei as consultas, pensei que realmente nos esquecemos tanto de tantas coisas gratas que temos na nossa volta, não é? E com certeza que quem nos está a ouvir terá as suas dificuldades, mas se pensar bem e se der valor, tem imensas coisas pelas quais agradecer, nem que não seja como é que se diz? Têm que ter um telemóvel ou um computador para nos estarem a ouvir. Portanto, estão melhor do que 70% da população mundial. Então, a gratidão é uma coisa fantástica para nós vivermos a vida como um sonho. Claramente. Essa é uma das... tudo aquilo que estamos aqui a falar, todos estes passos que nós estamos a falar e que eu uso no meu método, todas estas fases, estão sempre presentes em todas as meditações que eu uso. As meditações que eu faço e que eu uso e que os clientes usam. E as meditações têm um propósito muito específico. Todas elas têm uma intenção declarada. Pode ser para criar algo novo, como nós estamos a falar. Pode ser para te libertares de uma emoção, porque normalmente agarrado a uma emoção é muito mais fácil trabalhar uma emoção do que trabalhar os pensamentos, porque uma emoção tem milhares de pensamentos agarrados. Claro. Não é? E quando tu consegues libertar, por exemplo, do medo, ou trabalhares o medo durante algum tempo, o medo tem agarrado a insegurança, tem agarrado frustração, o orgulho, tem uma série de coisas. Falta de autoestima. Portanto, tem agarrado imensas emoções. E se tu consegues trabalhar isso, é muito, muito poderoso. Porque a grande competência é exatamente tu teres esta capacidade de fazer o quê? Nós fomos hipnotizados para pensar que, por toda a sociedade e tudo aquilo que fomos hipnotizados para pensar que precisamos de algo exterior a nós para ter uma emoção. E isso é mentira. Ou seja, eu sou capaz de gerar as minhas emoções. Ok? Se eu queres ser feliz, pensa em pensamentos felizes. Eu fico já feliz, queres ver? Eu penso já no copo de vinho que eu vou beber a seguir esta já estou feliz. Raul, metade das pessoas que nos estão a ouvir, eu proíbo-as de beber vinho. Portanto, fala noutra coisa, se faz favor. Pronto, as meditações dão-nos esse controle emocional, que é o que nós estamos a falar, o que as pessoas precisam neste momento. É controle emocional, é domínio emocional. E aprender a fazer isso. Como? Tu podes escolher os teus pensamentos. Acredita em mim. No início é um bocadinho difícil. Não estou a dizer que não é. Mas tens que querer. Se eu quero mudar, se eu quero trabalhar os meus pensamentos, se eu quero trabalhar as minhas emoções, não é? Eu tenho que fazer esse trabalho. O problema é que as pessoas não fazem o trabalho. E pensam que, quer dizer, eu vivo 15 anos em culpa, vivo 15 anos infeliz e vou mudar a minha vida. Eu já faço meditação há 2 semanas, mas não está a resultar. Claro. Desculpa lá, quer dizer... Eu não percebi o Euromilhões. Não é... Sabes que eu costumo brincar e dizer que eu acho que cada um de nós é um Euromilhões e não sabe, não foi registar, não é? Porque temos um potencial infinito de facto, exatamente para vivermos a vida como um sonho. É claro que nós não podemos viver a vida todos da mesma maneira, porque aquilo que é o meu sonho, se calhar não é o teu sonho, e não é o sonho de quem está a ouvir, isso é que é muito giro, porque nós achamos que todos queremos
uma casa, um carro, isso é muito insignificante, porque quando se pergunta a pessoas que estão a morrer o que é que elas gostariam de fazer naquela semana, é ir ver o pôr do sol, ou ir ver o nascer do sol, ir até à praia. Então, estamos tão enganados sobre o que é que viemos aqui a fazer, estamos a amar as coisas materiais e estamos a usar as pessoas. Então, pronto, isto já era tema para outra palestra, não vamos por aí. Mas isso é muito importante porque, por exemplo, nesses workshops que eu fazia, agora já não posso fazer, e espero fazer em breve, essa é a grande mensagem, é que tu tens o poder dentro de ti, tu tens o poder de controlar as tuas emoções e os teus pensamentos. Tu tens o pensamento liberta um químico para o corpo, através dos neurotransmissores, não é? Portanto, sabes isso melhor que eu. Portanto, eu estou a influenciar diretamente as minhas células, são as mensagens que eu mando para as células, para as 50 ou 75 trilhões de células que nós temos. Então, e vamos lá, isso já me ouviram a falar imensas vezes, vamos agora ajudar. Ou seja, neste momento estão assim um bocadinho para o fucked up, porque estamos todos um bocadinho fucked up, e como é que nós vamos dizer aqui, 3 coisinhas para terminarmos em beleza, para que ajudemos as pessoas a viver a vida como um sonho e possam fazer alguma coisa em casa já hoje. Ok, já hoje. Eu não sei se tenho meditações disponíveis no meu canal do YouTube, mas vão lá ao meu canal do YouTube se tiver lá alguma meditação. Se não tiver, eu vou libertar e acho que tinha lá pelo menos 2. Querido, aproveitem, vamos lá. Portanto, meditação e aconselhas que pensem em alguma coisa antes da meditação ou não? Eu não sei quais são as meditações que eu tenho lá, que eu tenho lá várias, mas é só seguir as instruções, porque é uma meditação guiada, eu falo, tem música por trás. Portanto, vamos então fazer uma meditação para nos podermos conectar mais, para nos conectarmos com a nossa essência, com o nosso self, e então aprendermos a fluir melhor, que foi o tema da última palestra. Isso mesmo. Olha, as meditações, começar a meditar e aprender a meditar, há vários tipos de meditações. A que eu uso é de base científica, ok? É baseada em neurociência, física quântica e epigenética. Portanto, são estas 3 ciências que estão por detrás das meditações. Portanto, a que está lá no YouTube, podem fazer, eu acho que está disponível, mas se não tiver eu vou libertar. E esse é o primeiro ponto, porque só isso, se fizeres isso hoje, vais ver a diferença. Faz antes de ir para a cama. Não é antes de jantar ou depois de jantar. É fazer ou antes de dormir, porquê? Porque é quando se abre a porta do subconsciente, ok? Antes de dormir ou ao acordar. Muito bem. Alright? Pronto. First. Second. Presta atenção às tuas emoções e registas à noite. As 2 ou 3 mais predominantes. Não é preciso estar... Mas tu, ao fim do dia, tu sabes. Se tu parares para pensar, que é o que normalmente ninguém faz, se eu parar para pensar antes de dormir, o que é que eu senti hoje? Olha, senti um medo do caraças, senti uma ira que eu quase que batia naquela pessoa. Aí às vezes amo. Senti, não é? Pronto. 2, 3. Quais foram as principais? E toma consciência e diz, o que é que eu quero sentir amanhã? Isso. O que é que eu quero sentir amanhã? Ou o que é que eu posso fazer diferente amanhã para não sentir isto outra vez? Isso. O que é que eu posso ser melhor amanhã? Muito simples. 5 minutos. Terceira, lista de gratidão. Isso. Obviamente, abre o coração. Não é pensar aqui, não é um exercício mental. A gratidão é um exercício do coração. É para sentir gratidão. Sentir gratidão não é? As emoções são... Mas quem não está habituado a sentir, eu digo sempre para escrever, porque isto é um exercício que também se aprende. Sim, para escrever. Sim. Eu costumo contar sempre uma história que eu mudei de casa e há uma parte específica da casa que tem assim, tipo uma claraboia e que de facto quando está sol, nesta cidade agora não tem estado sol, mas que a iluminação dá ali especificamente e agrada-me.
esta sensação de agrado dá-me assim aqui uma coisa no coração, e então é muito giro, porque sempre que isso acontece, e esforço-me, quando não estou atenta para pensar isso, uma sensação de gratidão por ter conseguido adquirir, criar uma casa com um jardim, bem, não interessa. Só para perceberem porque é que eu estou a contar isto. Porque cada um de nós, se fizer este exercício, ou seja, há aqui um ponto muito específico em que eu me sinto grata até pelas pessoas que ajudaram a fazer isso, nomeadamente o banco, porque é muito engraçado, porque ainda ontem eu estava a pensar que nós não estávamos a reclamar, a falar lá no consultório, qualquer coisa da política e não sei o que, estamos sempre a reclamar com tudo e que os bancos agora cobram comissões disto e daquilo, mas na realidade também nos permitem fazer projetos. Então é pensar um pouquinho diferente e dizer, ok, permitiram-me fazer um projeto, permitiram-me comprar uma casa, permitiram-me comprar umas novas instalações, o que quer que seja, permitem-nos avançar quando temos esses sonhos que interessam. Então, essa lista de gratidão, para quem não está habituado, que eu comece por escrever e que depois é hábito. E o tal obrigado, não é? Aquela coisa do obrigado que nós fomos educados no obrigado, mas agora às vezes já ouço menos obrigado. Eu gosto tanto de ouvir obrigado, é uma palavra tão bonita. Obrigado. Na realidade, obrigado. E não notas a diferença quando alguém diz muito obrigado e sorri? Claro. A energia, claro. Tu fazes, basta fazer isto, que eu sentes logo isto no corpo. A não ser que digas obrigado por dizer, de uma forma um bocadinho, não é? Isso aí não sentes nada. E tu aí também detectas. Por isso é que isto é uma questão energética. As pessoas, quer dizer, até os animais detectam. As pessoas acham. As pessoas acham. Isto para quem lida com negócios, para quem lida com pessoas, é assim. Os animais sentem a nossa energia. Se eu estou chateado, se eu estou triste, se eu estou contente. Então, as crianças também. As crianças também. Então vocês acham que os adultos não sentem? Quer dizer, se eu vou chateado por uma reunião, se eu vou com uma energia dark, escura, outra, as pessoas vão sentir, pá, esquece, acorda. Portanto, as pessoas vão sentir isso. Muito bem. Então, Raul, gostei muito. Obrigada. Vamos permitir, se alguém quiser fazer algumas perguntas, já foram dizendo algumas piadinhas acerca do vinho e tal, já sabes. Pronto, agora sou eu que vou ter que ouvir. Não, isso foi um exemplo, foi um mero exemplo. Claro que sim. Olha, claro que sim. Eu vou ver um bocadinho de água. Vamos lá. Veja um exemplo agora do Raul, não está a beber vinho, está a beber água. Bom, então, acho que ajudamos, acho que resumimos aqui mais ou menos o que seria importante podermos passar para fazerem um shift. O importante é queremos viver a vida como um sonho, ou seja, isso ser uma das nossas determinações e como é que eu quero viver a vida, como é que é o sonho que eu quero viver e fazê-lo. Por exemplo, eu gosto de me vestir de princesa, hoje vesti-me de princesa para vir falar com o Raul. Portanto, é assim. As coisas concretizam-se e materializam-se. Claro, e para mim é uma grande honra estar aqui contigo. Para mim também. Muito obrigado e estás realmente muito bonita. Portanto, e acho que as pessoas viram isso. E essa determinação é muito importante, que é o fazer acontecer e a determinação de nós materializarmos aquilo, as nossas ideias, não é? Muito importante. Certo. Okay, e acho que cada um de nós tem que seguir a nossa missão e nós mais ou menos temos esta e mais ou menos temos falado, isto eu às vezes costumo dizer às pessoas, precisam de perceber que é um esforço também, porque para estarmos aqui não estamos com a nossa família, bem, agora não podemos estar com os nossos amigos, eu ia dizer com os nossos amigos, mas agora não podemos estar, mas pelo menos com a família não podemos estar. Está o copo de vinho lá à espera, o meu não é copo de vinho porque não bebo, mas... portanto, que se sintam gratos e temos ouvido aqui os obrigadas das pessoas, isso também é um reconhecimento pelo nosso trabalho e pela nossa forma de pensar, que é o que tentamos fazer chegar. Portanto, muito obrigada a todos os que nos acompanharam e vamos nos ver mais vezes aqui com o Raul ou no canal do Raul ou nos nossos canais.
Obrigada, Raul. Obrigadíssimo. Obrigado eu. Beijinho a todos. Tchau, tchau. Obrigado.